verso 17 do capítulo 5 de Lucas, está escrito assim: E aconteceu que, em um daqueles dias, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Diga isso para o seu irmão. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, diga isso, e vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse: Que arrazoais em vossos corações. Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, eu te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e gloriaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia! Oh, glória a Deus, que palavra poderosa. Queridos, eu preciso falar de algumas pessoas que estão aqui nesse texto. Temos um bando de pessoas, vamos ser sinceros, muita gente. Jesus, em seu ministério, ele estava curando por meio do Espírito de Deus. Nesse texto nós vimos que Jesus, ele estava andando, ministrando cura em muitas pessoas. E a fama de um curandeiro, vamos falar assim, de um homem que promove curas, começou a crescer. E crescia muito na região da Galileia. E todos começaram a falar sobre Jesus, e uma grande multidão perseguia Jesus, porque alguns tinham curiosidade, outros tinham vontade de ser curados, outros eram como fariseus e escribas, que estavam ali para criticar, porque eles não estavam nem aí com ninguém e muito menos com Jesus. Então, havia nesse contexto aqui uma grande multidão. E eu acho muito bonito esse texto. Eu preguei ele numa quarta de milagres, mas quando ainda tínhamos culto às quartas-feiras, lá eu tratei outra questão e hoje Deus me revelou algo diferente nesse texto. E Jesus, ele tinha vindo de uma parte de Decápolis, e lá eles rejeitaram Jesus porque ele havia expulsado demônio que estava sobre um homem durante anos, e ele atravessa o mar e ele volta para casa. Por que eu falo volta para casa? Abra sua Bíblia em Marcos, porque esse texto que nós lemos aqui, ele é conferido por Mateus e Marcos. Marcos, capítulo 2, dá detalhes que esse lugar que Jesus retorna é uma casa. E, queridos, Jesus está na casa. Hoje eu quero falar de Deus que habita dentro de casa. Marcos, capítulo 2, verso 1, está escrito assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Jesus
volta para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que, vamos falar assim, era o ponto de encontro de todos os discípulos de Jesus. Era o lugar onde ele voltava sempre, como um ponto ao qual eles decidiam suas estratégias, qual cidade iria, ao qual eles comiam e sentavam na mesa e ensinavam. E aqui, quando Jesus está nessa casa, ele é procurado por uma grande multidão. Quando Jesus está em uma casa. E hoje eu quero que esse lugar, a casa do Senhor, ela tenha um reflexo disso aqui. Quando Jesus está na casa, atrai pessoas. Queridos, quando Jesus está em uma casa, pessoas ficam sabendo que Jesus está por ali. E aqui, Cafarnaum é uma cidade que foi escolhida por Deus para ser um lugar como um quartel-general do ministério de Jesus na Galileia. E Jesus retorna para essa casa. Essa casa poderia ser a casa de Pedro. Não se fala muito sobre isso, mas eu imagino que seja a casa de Pedro. Ou uma outra casa que Jesus estivesse ali por um tempo e ele ocupasse. Mas o que nos importa hoje é que Jesus estava na casa, passando um tempo ali. E um grande número de pessoas começam a procurar Jesus na casa. Então eles sabiam onde Jesus estava, em casa. Ele estava naquela casa. E eu imagino que assim, as pessoas iam andando e falando assim, Jesus está em Cafarnaum. Vem, vamos lá, está lá na casa. Está na casa, naquela casa que ele vem sempre. Jesus está lá. E eu imagino, falar assim, vamos lá ver Jesus. Aí ele curou você. Vamos lá me levar na casa. Ele pode me curar também. Vamos lá para Jesus. Eu imagino que muitos vieram assim, eu vou lá porque eu quero só ver se essa bagunça aí é de verdade ou não. Eu imagino. A minha mente ela é criativa e eu fico assim, igual quando a gente vai vir para a igreja. Nossa, o que será que Deus vai falar conosco hoje? Qual é o mistério do Espírito Santo para nós essa noite? O que Deus quer para mim este dia? Aquele momento que fala assim, nossa, essa canção está tocando no meu coração, está invadindo o meu peito. E Jesus estava na casa. Gente, ele estava dentro da casa. Dentro da casa. E aquela casa começou a ter gente dentro, fora, na janela, aquele tumulto de pessoas, não tinha como passar, era impossível entrar naquela casa. Era impossível entrar, porque Jesus se fazia presente. A presença de Jesus move milagres. A presença de Jesus faz milagres acontecerem. A presença de Jesus muda toda uma situação. Aquele lugar se tornou uma casa de muitas visitas. Muitas visitas. E olha, por mais que Jesus estivesse cansado, ele não menosprezou nenhum daqueles que estavam ali. Nenhum daqueles. Jesus, ele não expulsou ninguém daquela casa. E olha, acredito não, alguns estudiosos, arqueólogos dizem que essa casa era uma casa simples, uma casa de pessoas simples. E aquelas casas tinham um formato diferente, quando a pessoa ela não tinha muita riqueza, e ela era de teto baixo, o teto daquelas casas era baixo, porém tinha uma sacada em cima e uma escada lateral para que viessem a subir na sacada. E os tetos não eram como os nossos, feitos de laje, de ferro, de madeira, não tinha vigas, não era assim. Era como se fosse uma casa com teto de folhas, falar assim, com um teto mais fácil de ser quebrado e desfeito. E eu penso comigo que a fé desses rapazes que carregam esse paralítico era muito grande.
Gente, carregar um paralítico não é fácil, não. Carregar uma pessoa acamada, ela fica 3 vezes ou 4 vezes mais pesada do que ela já pesa. Se ela pesa 80, ela passa a pesar 300, porque é muito difícil carregar. E 4, alguns estudiosos dizem 4, não sabemos se é 4, 3, 5, eu não sei quantos carregaram, mas eu vou falar 4, porque a maioria dos estudos dizem que era 4, pela lógica do pensamento. 4 pessoas de fé decidem tirar um paralítico de dentro de casa, de dentro da sua condição, para um lugar tumultuado, para um lugar difícil de entrar. Por quê? Eles acreditavam que Jesus poderia mudar a história daquele rapaz. E, gente, eu não estou falando de que, assim, talvez Jesus cure, talvez Jesus faça. Não, eles sabiam que Jesus era poderoso para curar aquele rapaz. E eles submetem as suas vidas na fé, que não era para eles, era para o outro. E eu quero incentivar você hoje, por meio da oração, da intercessão, levar pessoas paralíticas para Deus hoje. Que a tua boca hoje comece a declarar assim: Senhor, eu trago hoje esse parente meu que está estagnado, que está parado, que não se move, que não sai do lugar, que depende dos outros para tudo, que vive uma vida aquém da sociedade. Eu quero incentivar você a ter fé para curar aquele que não está aqui. Por isso que Deus trouxe só crentes nesse culto. E esses rapazes eram crentes demais. Eles eram muito crentes. Eu imagino, é um pensamento meu, que eles pegam um rapaz e olha, vamos ser sinceros, paralítico não tem opção, ou ele vai ou ele vai. Ele depende dos outros para tudo. Um paralítico depende de alguém para comer, para sentar, para tomar banho, para virar na cama, para aliviar suas dores. Um paralítico depende de tudo. E olha, eles só pegam ele e falam assim: hoje nós vamos ter um encontro com uma pessoa muito especial. Eu vou te levar na casa daquele que é o médico dos médicos. Nós vamos te levar. Talvez aquele paralítico, ele viesse a pensar assim: não tenho muita escolha, né? Minha vida já está horrível mesmo. Esse é um pensamento meu, viu? Não se fala isso no texto. Mas eu acredito que existem muitas pessoas assim. Mas vocês me levar ou não levar, não vai fazer diferença, eu sou carregado todos os dias. Eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida que as pessoas dão para mim. E esses 4 amigos tomam uma decisão e falam assim: vamos embora, eu vou levar você. Pega aquela cama, aquela maca e sai andando no meio da multidão. E quando eles chegam na casa, eles só querem colocar o paralítico na frente de Jesus. A intenção deles era colocar o paralítico na frente de Jesus. Gente, não dá certo, porque está lotado de gente. Não tem como. E eles desistem? Não, é aquele dia que eles fazem assim, qualquer coisa, nós sobe para cima. Sobe, a gente vai para o teto. A gente vai relar o céu hoje. Nossa, eu não estou nem aí. Não dá para passar, a multidão não deixa. Ninguém quer que a gente chegue perto de Jesus. Mas nós vamos para o teto. Nós vamos subir. Nós vamos subir. Meu amigo, você vai ser curado, nós vamos subir. E eles sobem aquela escada lateral. E subindo a escada lateral, eles rompem o teto e colocam o amigo deles diante da presença de Jesus Cristo. Queridos, isso é maravilhoso. Que eu e você venhamos ter ousadia de colocar pessoas diante de Jesus, mesmo que a gente tenha que subir com muito esforço, carregando às vezes pesos que a gente não consegue. Pesos que são difíceis para nós, mas nós vamos levar pela fé amigos, irmãos, parentes, colegas,
cidades, nações, pessoas, para a presença do Todo-Poderoso e vamos dizer: você vai ser curado porque Jesus Cristo morreu por você. Queridos, aqui eles entram neste ambiente crendo no milagre. 4 pessoas trouxeram sobre uma cama um homem. 4 pessoas. Gente, e paralítico é completamente incapaz. Existem pessoas ao nosso redor completamente incapazes de chegar até Jesus. De chegar até Jesus. Mas você sabe como fazer isso. Mas você sabe, mas ele nunca vai vir na igreja. Não tem problema, traga você ele. Seja por orações, por intercessões ou até mesmo por convite. Faça isso. E Jesus é o dono da casa. Porque Jesus está em casa. Hoje é dia de milagre. Eu quero que você creia nisso, que hoje é dia de milagre. Se não der para entrar, você vai subir no teto. Se não der para entrar pela porta, você vai subir no teto, você vai tirar as folhas do teto. Você vai romper o teto, vai quebrar as telhas do teto e vai colocar pessoas na presença de Jesus por intermédio da intercessão. Como eu amo esse ministério. Como eu amo o ministério de um intercessor, porque de verdade não é fácil carregar paralíticos, não é fácil, mas que você tenha coragem muitas vezes de carregar pesos e cargas que não são suas, para poder trazer pessoas até Jesus, através de orações ousadas, Houve um encontro extraordinário com Jesus. Entre esse paralítico, aquela multidão, os amigos, houve um encontro extremamente extraordinário com Jesus. Porque o que Jesus viu não foi a fé do rapaz, gente. Não foi a fé do paralítico. Claro que a pequenina fé que ele tinha trouxe libertação para ele. Mas o que Jesus vê é a fé dos amigos. Está bem claro aqui no texto de Lucas. Ele viu a fé que havia neles. Por isso que eles se esforçaram para levá-lo até lá. Sabe o que nós precisamos? Fé. Quando nós temos fé, nós nos esforçamos para levar pessoas para Jesus. Quando nós temos fé, nós nos esforçamos para passar por grandes multidões, mas o que nos importa é ter um encontro extraordinário com Jesus. O que nos importa é que nós venhamos a levar pessoas para Cristo Jesus. Isso é a fé que move. Eu creio que Jesus é poderoso para libertar. Eu creio que Jesus é poderoso para salvar. Eu creio que Jesus é poderoso para curar. Eu creio que Jesus é poderoso para mudar situações. Eu creio que Jesus restaura casamentos. Eu creio que Jesus tira pessoas de vícios. Eu creio que Jesus tira pessoas de leito de morte e traz a vida. Eu creio que Jesus transforma os relacionamentos. Nós não aprendemos isso durante essa campanha. Jesus transformou o natural de um casamento ao sobrenatural lá em Bodas de Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho. Jesus toca a vida de uma menina que estava sendo considerada morta, a filha de Jairo, e ele tira ela da condição de morte para a vida. Jesus é poderoso para trazer vida em meio a leitos de morte. Jesus é poderoso para tirar pessoas que andam, às vezes por muitos anos, endemoniados dentro da igreja. O Senhor Jesus tira de pensamentos
de ações, de sentimentos, uma vida encurvada para uma vida cheia da glória do Senhor. Jesus é poderoso para tirar febre de corações, febres de pessoas que estão acometidas de tamanho pecado, que não conseguem tirar as inflamações do seu corpo, mas Jesus Cristo, Ele é o poder de toda a terra, Ele é o soberano, Ele é o médico, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E hoje, queridos, que nós venhamos a motivar a nossa fé, a nossa esperança, que essa fé venha a ser aquecida pelo Espírito Santo de Deus, para podermos levarmos as causas para Jesus. Às vezes nós ficamos tão preocupados em sermos religiosos, esquecemos que Ele é o Deus do impossível, esquecemos que Ele é o Deus da letra e do poder, que Ele caminha junto com a escrita, e as palavras de Jesus nessa casa aqui, elas saem impregnadas de poder. Jesus está ensinando, e por meio do ensino Ele cura pessoas, porque o texto fala que Ele está curando pelo poder do Espírito Santo. Queridos, Jesus está curando como homem, e isso é maravilhoso. Isso significa que você e eu, como seres humanos, cheios do Espírito Santo, nós podemos declarar cura sobre as pessoas. Nós podemos declarar libertação aos cativos, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Isso é fé. Sabe aquele momento que a pessoa chega para você e fala assim: olha, minha vida está assim, eu nem sei onde eu olho mais, eu estou sem fé. Aí você fala assim: não, talvez a tua fé não funcione, mas a minha, querido, vai funcionar. Porque eu creio nesse Deus. É essa hora que os amigos chegaram e falaram para ele assim: olha, a tua condição é essa, horrível. Você depende de tudo, mas nós vamos levar você num lugar onde você vai ser extremamente curado, na tua alma, no teu corpo e no teu físico. Todo o teu espírito será cheio da presença do Espírito Santo. Todo o teu ser será envolvido de uma cura sobrenatural, porque aquele que está na casa é o Senhor de todas as nações. Ele é o Deus que te chamou desde o ventre da tua mãe. Ele é o Deus que conhece o teu nome. Ele é o Deus que te chama para uma nova identidade. Queridos, esses amigos, com certeza, no caminho, as macas daquela época não é como as macas de hoje. As macas de hoje, ela é rígida. É fácil carregar uma maca rígida, porque ela te dá apoio. As macas daquele tempo, elas não eram rígidas. Elas eram muito difíceis de carregar, porque a posição que a pessoa ficava era de dificuldade, ela não era reta. Então, carregar uma pessoa paralítica numa maca não muito confortável deu muito trabalho. Uma maca com uns estaquinhos, um lençolzinho que podia rasgar ali a qualquer momento, um couro, né? Poderia romper a qualquer momento. Era instável chegar e passar no meio de multidão e derrubar aquele que já estava paralítico. Eles tinham muita fé. Eles estavam movidos de um poder, porque eles já tinham ouvido. E olha, a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Eles já tinham ouvido a palavra. Com certeza, todos eles já tinham vindo ouvindo Jesus há muito tempo. Eu estou ouvindo Jesus falar. E hoje eu fiquei sabendo que Ele está na cidade, Ele está em uma casa. Queridos, que o Espírito de Deus convença você que Jesus está na casa. Esses homens eram fervorosos. Gente, eles oravam em línguas, eu tenho certeza. Absoluta certeza. Que eles pegaram aquela maca e eles iam, eles não iam embora dali antes de receber o milagre. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas fervorosas, elas não vão embora para suas casas do jeito que elas vieram. Elas vêm assim: eu vou encontrar Jesus e Ele vai fazer o milagre.
Eu vou encontrar Jesus e o poder vai descer. Eu vou encontrar Jesus e os céus vai ser aberto. Eu vou para esse encontro com o Senhor Jesus naquela casa, porque eu sei que Ele é soberano e abençoador. Conforme o Salmo 145, Ele é o Deus que abençoa as gerações. Se Ele abençoou a geração passada, Ele vai abençoar a minha geração. E eu vou sair desta geração propagando as boas notícias que Deus fez na minha geração. Eu vou fazer isso. Então, todos aqueles que são fervorosos, que vêm para o culto já pensando assim, hoje eu vou sair de lá com a maca nas costas. Eu não vou mais ser aquele deitado numa maca, mas eu vou sair com a maca nas costas. Eu vou carregar minha cama. Eu vou carregar minha cama. Que nós estamos vendo o valor de uma intercessão. Como é importante nós orarmos. Como é importante nós orarmos e irmos até Jesus para ouvirmos o que Ele está falando. Como é importante para nós sermos cheios de fé, sermos crentes de verdade, crermos mesmo, sermos envolvidos nessa fé assim, obstinada, nessa fé decidida. Eu decido chegar até Jesus. Eu não vou para minha casa sem antes eu encontrar Jesus face a face. Eu não vou sair deste ambiente antes que o Senhor se manifeste poderoso comigo. Eu não vou sair deste encontro de oração hoje sem estar envolvido pela presença dEle. Isso é motivo de muita dedicação. Muita dedicação. Eles se dedicavam na fé. Se dedicavam na fé. E eles decidem subir, queridos. E você decida hoje subir. Sabe, porque o céu é acessível. O céu é acessível. Os céus estão abertos diante de todos nós. E verdadeiramente Jesus levou sobre si tudo. Castigo, doença, enfermidade, cansaço, frieza espiritual, vontade de desistir, depressão, vícios. Ele levou sobre si. Que você decida hoje subir ao ponto de alcançar o céu, ao ponto de alcançar Jesus. Mas eu preciso de muito esforço. Isso não é esforço. Isso é você possuir aquilo que já é seu. É você pegar de volta o que o inimigo te roubou. Nós deixamos, muitas das vezes, de subir aos céus e alcançar aquilo que Deus tem para nós, porque nós somos orgulhosos, porque nós somos religiosos, porque nós não queremos esticar o braço e dizer, Senhor, eu estou carente de Ti. De assumir que nós somos pecadores, que todos os dias nós falhamos com Ele. Queridos, que possamos carregar até Jesus as nossas demandas. Senhor, eu estou aqui e este é o meu pedido. E esse é o meu clamor. E eu reivindico todas as coisas que já estão prontas por intermédio da Tua santa presença, pelo Teu sangue que foi derramado e vertido. Eu tenho direito, Senhor. Seja ousado, queridos. Eu tenho direito da cura. Eu tenho direito da libertação. Eu tenho direito de uma vida transformada. Que você tome a decisão de subir, abrir os céus com sua oração. Rasgar os tetos, arrancar os tetos. E eu imagino Jesus lá no meio da sala. Eu penso que poderia ter uma mesa ali, né? Porque Jesus gostava muito de comer e sentar e bater papo. Eu imagino Jesus tirando as folhas. Jesus não, os homens tirando as folhas do teto e aquele cisco caindo na cabeça de Jesus. Queridos, Jesus não se importa com os ciscos que você joga sobre Ele. Ele não está nem aí com os ciscos.
Jesus não reclamou com excesso de poeira dos teus pecados, das tuas falhas, dos teus erros. Sabe o que Jesus se importava? Que havia uma grande fé no coração deles. Havia grande fé. O que Jesus quer de você hoje? Uma fé, independente das poeiras, dos pedaços de teto que você joga sobre ele, independente das crenças que você já carregou e você começa a declarar: Senhor, tira de mim isso, tira de mim aquilo, tira de mim aquilo outro. O que Jesus está interessado é numa coisa grandiosa chamada fé. Jesus tira daquele homem a paralisia por causa da fé dos amigos. Aqui Jesus ele elogia essa fé. Quando nós lemos Marcos, capítulo 2, verso 5, está escrito assim, ó. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé dos amigos. A fé é uma coisa invisível, mas aqui nesse texto ela é notória, ela é vista, ela é algo palpável, ela é algo que traz visões e fala: nossa, que isso? Aqui nesse texto, Deus faz notório a fé de pessoas crentes. Que hoje a tua fé, ela seja notória no meio. Que a tua fé seja notória como testemunho para essa cidade, como testemunho para muitos. E sabe que Jesus disse aqui, que nós lemos, o paralítico: perdoados estão os teus pecados, filho. Independente das nossas paralisias, independente das paralisias que carregamos, Jesus nos chama de filhos. Igreja, Jesus revela àquele paralítico que ele é filho, que ele não é um órfão, que ele não é deixado, que a condição dele não é aquela. Sabe por quê? Jesus quer tirar o foco dele do problema e tocar a raiz. Jesus, quando quer fazer algo na vida de alguém, ele não vai no problema em si que você está vendo, mas na raiz que gera aquele problema. E que gerava paralisia naquele rapaz? A ausência da paternidade. A ausência de um pai. Ser órfão. Ser deixado. Uma batalha que ele tinha na mente todos os dias. Que o paralisava. Como dependente dos outros. Mas aqui Jesus toca a raiz. E sabe qual que era a raiz do problema dele? Pecado. O pecado traz uma condição paralítica, uma condição de não movimentar, uma condição de quem não consegue orar, uma condição de quem não consegue se mover. Cristo considera a fé dos crentes. E quando uma pessoa ela está paralisada pelo pecado, gente, quem peca não consegue orar. Quem está em uma condição de pecado, ela vive assim, sem ter como ver possibilidades de melhora. E aqui, Jesus está nos ensinando: queridos, tenham fé. Vocês são filhos. Vocês são filhos. Que saia de vocês toda a paralisia espiritual. Saia de vocês toda a paralisia que existe na alma e no corpo. O pecado é a causa de quase todas as enfermidades e dores. Quase todas. O culto que eu peguei sobre a
mulher encurvada era por causa de demônios, doença. Nesse caso aqui, o que acometia essa enfermidade nesse rapaz era por causa de pecado. Quase todas as doenças, elas são pelo pecado. Mas todos nós pecamos, é justamente sobre esse pecado que eu estou falando, queridos. De pessoas que nascem pecadoras. De pessoas que precisam compreender a sua filiação. De pessoas que precisam compreender que elas precisam de um perdão. A maneira de remover o efeito do pecado é removendo a causa. A maneira de remover o efeito de uma enfermidade, como a desse rapaz de paralisia, era remover a causa. O perdão dos pecados atinge a raiz de todas as enfermidades e as cura. Queridos, quando Jesus ele está na cruz do Calvário e fala assim, Tetelestai, está consumado. Perdão de Deus é lançado sobre você. Então, se existe alguma enfermidade que te paralisa, ela vai ter que sair hoje. Porque o perdão de Deus te alcançou. Porque o perdão de Deus, ele te alcança. Cristo afasta de você todo pensamento de paralisia. Cristo afasta de você todo tipo de enfermidade. Jesus, ele te cura. Jesus, ele faz viver. Jesus, ele perdoa você. Ah, mas eu peco tanto, pastora. Jesus, ele perdoa você. Vá hoje com a tua maca nos ombros. Saia deste leito que te aprisiona. Saia deste leito que te aprisiona. Você é filho. Filho, estão perdoados os teus pecados. A tua identidade não é essa que você está vivendo agora. Tua filiação é em Deus e não de alguém que fica aprisionado a um tipo de enfermidade. E aí, queridos, tem um problemão. Por quê? Os amigos têm fé. Eu já falei para vocês sobre os amigos, sobre a fé deles. Eles oram, intercedem, colocam o amigo dentro da casa que Jesus está. Ele fica de frente. Aí, quando ele vê Jesus, Jesus, filho, está perdoado os teus pecados. Mas existe um outro grupo de pessoas chamado fariseus e escribas. E eles pensam, olha, eles não falam, eles pensam assim, só Deus tem poder para curar. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus, que é Deus, ele é o que lê pensamentos, é o que conhece pensamentos, sentimentos, emoções, que conhece o ser humano, que a boca dele professa as coisas dos pensamentos dos homens. Ele diz assim, olha, antes que eles venham a falar, ele já dá a resposta. Ele já diz para eles que ele é Deus. Ele deixa muito claro isso. O perdão de pecados atinge algo dentro do ser humano, porque ele conhece a mente humana. E os fariseus que estão ali, Jesus que sonda corações, traz uma resposta para eles. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 5, verso 23. Já estou terminando, tá, queridos? Há algo que eleva a graça. Jesus. Qual é mais fácil, dizer aos teus pecados que são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para os que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. O que é isso, gente? Jesus Cristo perdoa pecados. Por que ele dá essa resposta para os escribas e os fariseus que estão ali? O fato de dele conhecer pensamentos de homens faz dele Deus. Que eles pensam, Jesus já dá a resposta. E eles saem dali, pianinho, quietinho. Eles nem revidam. Por quê? E nem sai falando assim, ele está falando que ele é Deus. Eles nem falam nada, porque o único que tem poder de ler pensamentos é Deus. E Deus viu os pensamentos deles e a resposta foi: que vocês saibam disso, que eu sou Deus. Que vocês saibam que eu sou aquele que conhece todos vocês, que conheço os pensamentos de vocês. Ele sabe dos detalhes, por isso que ele é o único que pode nos perdoar. Jesus sabe dos detalhes dos nossos pensamentos, por isso ele é o único que pode nos perdoar. Aqui ele prova que ele é perdoador. Os amigos que nós vimos aqui, eles encontram a graça de Jesus por meio da fé. O paralítico, ele sai dali glorificando a Deus, porque ele se viu em um estado de pecador, na ausência da filiação, e Jesus se revela a ele como o perdoador de pecados e chama ele de filho, e ele sai dali gloriando ao Senhor, dizendo que ninguém poderia saber daquilo. Ele não confessa nada ao homem, ele não fala nada, ele não diz nada, mas a raiz do problema Jesus sabia. A raiz do problema Jesus sabia e ele resolve. E ele resolve a paralisia física e a paralisia espiritual. Jesus sempre trata a raiz do problema, por isso ele é Deus. Por isso ele é Deus. Ele estava curando como homem, através do Espírito Santo, em obediência a Deus. Mas aqui neste momento, ele se revela Deus. Nós vemos Jesus totalmente homem e totalmente Deus aqui, porque ele é o único que pode ler pensamentos. Por isso que ele faz essa pergunta: é mais fácil... Me perdi. É mais fácil o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta e anda? Claro que levanta e anda é mais fácil. Que levanta e anda é mais fácil. Por quê? A cura vem por intermédio do Espírito. Mas quando ele diz, perdoados estão os teus pecados, ele está dizendo, eu sou capaz de morrer por vocês. Eu sou capaz de levar sobre mim esse sofrimento que você carrega. Eu sou capaz de perdoar os teus pecados, porque eu sou Deus e eu decidi vir à terra como homem, para que você venha a ser livre das opressões do pecado, para que você venha a ser livre de enfermidades, para que você venha a ser totalmente liberto, para que você volte a ter uma vida normal. Queridos, todos esses estavam na presença de Jesus. Todos esses estavam na presença de Jesus. Porém, escribas e fariseus nunca creram nele. Por isso que ele chamava a atenção dele. Mas paralíticos creram e foram curados. Pessoas de fé levaram as suas demandas e viram a glória do Senhor. E todos se maravilhavam com o que Jesus tinha feito. Porque ele é o Deus que perdoa você. Ele é o Deus que conhece você. E ele não julga os teus pecados. Pelo contrário, ele diz, estou levando todos eles.
Estou perdoando vocês. Jesus alcança todos que precisam de perdão. Todos nós carecemos do perdão e da graça. Todos nós. Jesus é Deus, Ele é tudo. E eu espero que você creia nisso. Quero chamar o Wilson por ti. Como homem, Ele curou. E hoje eu quero orar como homem. Mas eu quero interceder como os amigos. Eu espero que você faça isso. Quem cura pessoas é a unção do Espírito. Mas quem perdoa pecados é Deus. Que você saia com essa compreensão no teu intelecto. Jesus cura paralisias.